E muitas pessoas conhecem esse benefício pelo nome de LOAS, que é o benefício, o BPC. Ele é um benefício assistencial e algumas pessoas não sabem que podem solicitá-lo. Mas como fazer isso? A doutora Mariana Rosário vai explicar para a gente como é que funciona o BPC LOAS. Primeiro, doutora, vamos explicar o que é o BPC LOAS. Bom, o BPC LOAS é diferente das outras coisas que a gente conhece já da Previdência, como aposentadoria, pensão. Ele é uma assistência social mesmo. Ele paga um salário mínimo para pessoas que se enquadram dentro dos requisitos do INSS. Não precisando, assim, mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS, mesmo que você não tenha nenhum vínculo, é possível você fazer o recebimento de um salário. Qual é mais ou menos os vínculos? Idosos a partir de 65 anos, tá? Uma pessoa que tenha uma deficiência importante, que a impeça de exercer o trabalho. É muito importante que a deficiência a pessoa não possa fazer qualquer tipo de trabalho. Porque, às vezes, é diferente do auxílio-trabalho, por exemplo, porque, às vezes, você, no auxílio-trabalho, você fica impedida de exercer aquela sua profissão. No BPC LOAS, você não pode, a deficiência tem que ser uma forma que realmente te impeça de trabalhar mesmo, né? E você requer um cuidado de uma outra pessoa. A renda da família tem que ser baixa, né? Então tem que ter um per capita por cabeça, que a gente chama de cerca de R$ 320, né? E tem que estar escrito num CAD único. Aí, a partir desses critérios, a partir da análise da família, tudo, vai ver se é dado ou não benefício. Porque, como já disse, é uma questão de assistência. E é o governo te ajudando, vamos botar assim, entre aspas, é uma ajuda do governo para a pessoa ter uma vida mais digna, né? Tem idade mínima para o BPC LOAS? Não, a idade mínima é para os idosos, né? Para a questão dos idosos. Porque o que acontece? Muitas vezes, entra naquele caso mesmo, os idosos que nunca contribuíram, os idosos que não têm família. Então, às vezes, ficam, infelizmente, à margem, não têm mais condições de trabalhar. E aí, sim, tem idade mínima, que é de 65 anos. Mas quem possui deficiência ou qualquer outra comorbidade... não tem idade mínima. Inclusive, as mães, é muito comum, por exemplo, em autismos graves, as mães pedirem por causa dos filhos. Porque, por exemplo, tem graus de autismo, né, que a pessoa realmente não consegue trabalhar, precisa de uma ajuda 24 horas. E é muito comum as mães abrirem mãe do trabalho de uma vida para cuidar dessa criança, né, ou até mesmo do adulto. Certo. E quanto tempo leva para conseguir o BPC e o LOAS? O tempo, aquela história, como a gente está mexendo com o INSS, tempo a gente não pode dar como certeza. Mas é um benefício que normalmente fica até passar aquela situação, a família fica rica, vamos botar assim, né? Ou muda, a criança tem uma melhora maior e deixa de se pagar, ou o senhorzinho vem a falecer, né? Então, é uma coisa, um benefício que normalmente se prolonga pelo tempo. Né? Mas questão de quanto tempo vai dar, não, tudo depende da sua região, depende do INSS, depende de que comprovações, porque, por exemplo, tem gente que já vem para o escritório, já tem toda a documentação pronta, os laudos médicos, tudo bem amarrado. E tem gente que a gente ainda vai construir todo aquele arcabouço de documentos. Então, tudo depende muito de cada caso. Rayane Varjão. Quais são os principais requisitos e critérios pedidos pelo INSS para a concessão do LOAS? Bom, os principais normalmente a pessoa está escrito no CAD único, é importante estar escrito, ter uma renda de, assim, a base de 1/4 de um salário mínimo por cabeça por pessoa da casa, ou seja, a renda tem que ser parecida ali por pessoa, cerca de 300 e poucos reais, né? Que é o máximo. Acima disso, vamos dizer, fazendo a conta da sua casa, se cada um gasta acima disso, provavelmente não vai ter. Idosos acima de 65 anos, quem tem deficiência tem que comprovar que a deficiência te impede de exercer a parte laboral. Pode ser tanto em nome próprio como em nome de crianças, como eu falei, que é o caso do autismo, que normalmente é muito comum fazer isso. Ou então alguma deficiência assim, que a criança precisa de acompanhamento. E tudo isso. Então, são esses requisitos os mínimos para serem olhados, né? Depois, a depender de cada caso, a gente vai olhar se precisa mais de algum outro ajuste. Mas o mínimo é esse. 320 a pouco, 300 e pouco, CAD único.
e ter o arcabouço todinho da doença. Pergunta de ouvinte, bom dia. A pessoa que tem curatela de um parente, quando chegar a idade de se aposentar, terá algum problema? Não. Não, a curatela, gente, Curatela, vamos lá. Curatela é um dever de cuidado. Quando a pessoa não tem mais condições de se exercer a vida, ela não tem condições mais de ir num banco sozinha, não tem condições de mais nada. Por exemplo, está com uma demência, está com Alzheimer, a gente entra com a curatela. Curatela é um cuidado, é falar que, olha, essa pessoa é responsável pelaquela outra. Que é diferente do bebê celoso. Nem sempre o bebê celoso vai ser por um curatelado, tá? São coisas diferentes. E a aposentadoria é por pessoa. Uma coisa é a pessoa ter a curatela, são coisas totalmente diferentes. Curatela é uma questão civil, né? É uma área civil. Aposentadoria e LOAS é previdenciário, tá? Nem sempre um vai mexer com o outro. Uma coisa bem importante. São coisas. Por isso que é bom a gente olhar o cada caso, porque é muito comum as pessoas. Olha, por exemplo, acontece muito. Vamos dizer que um idoso tem o BBC LOAS, tá? O BBC LOAS, diferente da pensão por morte, não passa para os herdeiros. E as pessoas acham aquilo ali como se fosse uma aposentadoria. Ia falar, não, quando o idoso morrer, vai passar para os dependentes dele. Se tiver algum filho menor, se tiver alguma questão assim. Gente, não vai passar. Por isso que cada um caso vai ser um caso. Vai falar, o cara morreu ali, o senhorzinho morreu e deixou o filho para os filhos. A herança, a previdência, né, como a pensão. No BBC LOAS, isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Aí entra outra questão. Se o cara recebia de alguma forma, aí vai ter que optar. Se vai receber pensão ou se vai receber BBC LOAS. Entendeu? Não pode, nesse caso, acumular dois benefícios. Mas curatela, volto a repetir, não tem necessariamente a ver com a previdência, principalmente com a aposentadoria, se for a aposentadoria dela. Jaqueline, pergunta para a doutora se qualquer grau de autismo recebe o benefício, porque o meu tem grau 1. Então, a questão dos graus, a questão principalmente esse grau, ele vai impedir a criança de ter um funcionamento na vida do trabalho, porque é justamente isso. O benefício é alguém está saindo do mercado de trabalho para cuidar daquela criança. Se naquele grau 1, mesmo no grau 1, você consegue demonstrar, a depender dos laudos, tudo, que você tem que se afastar porque ela precisa de uma análise, precisa de um acompanhamento, às vezes sim. Mas, normalmente, é dado para os graus mais graves, como os graus 3 e 4. Né? Se eu não me engano, vai até o grau 4. Né? Então, normalmente são dados nesse período. Mas o grau 1, se você conseguir comprovar que ele precisa naquele tempo, pode sim ser dado. O que pode acontecer a depender da evolução do tratamento, né? Porque normalmente grau 1, hoje em dia tem muita gente que trabalha, que faz tudo de um grau 1, assim, depende de cada caso. Pode receber por um tempo e depois, quando a criança melhorar, tiver uma vida mais ativa, vamos botar assim, né, entre aspas, ser cortado. Uhum. Isso no grau 1. No grau, porque assim, o autismo é considerado hoje uma deficiência. E é um dos maiores hoje, formas assim que tem de dar. Então, cada criança tem os graus, mas cada criança tem sua particularidade. Né? Então, tudo depende do caso. Vai ter aquela criança que vai ter um grau 1, vai conseguir trabalhar, vai conseguir... A mãe consegue... Não precisa ter uma assistência 24 horas com a criança. Essa é a questão. Se a criança precisa de uma assistência 24 horas, se for uma coisa assim que realmente aí tem como a gente enquadrar. Se não, e principalmente a renda, porque muitas vezes é negado porque a família tem uma renda superior do que o INSS busca, entendeu? O INSS pede. Porque realmente é uma assistência social. Né? É o básico, vamos dizer assim, vamos deixar o básico para aquelas pessoas não ficarem em estado de vulnerabilidade ao ponto que não conseguir comer. Entendeu? Não é para a pessoa, vamos dizer assim, não vai receber o teto do INSS, que é 7 mil e pouco. A pessoa vai receber um salário mínimo. É o salário do BPC LOAS, né? Exatamente. Muito bem, nós estamos falando sobre BPC LOAS no nosso quadro Advogado em Sua Casa de hoje com Mariana Rosário. Temos mais uma pergunta. Bom dia. Bom dia, meu nome é Rejane, moro na Rua Benedito Mais. Minha pergunta é muito importante, assim,
Minha irmã, ela é doente mental, sabe? Aí minha mãe faleceu e eu tive de pegar a curatela dela. Só que ela tem a própria casa dela. Eu só cuido, é do lado da minha. Se eu corro o risco de perder minha Bolsa Família, só que ela não é dependente da minha Bolsa Família e nem mora comigo. Ela tem 55 anos. Bom, aí a gente tem vários fatores. Aí tem a curatela, tem a Bolsa Família, tem a questão da casa. São questões que vê cada caso um caso. A Bolsa Família é por residência. Então, aí já é outra análise. Normalmente não há uma questão de exclusão, né? Se vai receber um ou não. Porque se ela já é irmã, tem isso, gente. O direito civil, a gente tem uma regra de quem vai cuidar um do outro. Os irmãos só cuidam, são obrigados os irmãos, se faltar pai e faltar filho. Então, se tem a mãe, a responsabilidade é da mãe, né? Voltando a falar isso. A questão da casa, aí vai depender. A casa está no nome de quem? Como foi feita essa situação? Se é no nome da pessoa que tem a questão da doença, ou se é a questão da mãe. Aí, porque aí já vem outra questão, né? Porque, assim, às vezes as pessoas acham, vai misturando as coisas e acham que é só uma coisa só. Gente, às vezes, um problema não é, às vezes, uma coisa só. Ele vai permear por várias áreas, por várias questões, né? E a curatela, como eu já disse, não tem nada a ver com o bebê celoso. A curatela, o que vai ser a curatela? Nesse caso, a mãe vai pedir para a filha, entendeu? O requerimento vai ser no nome da mãe, contando o nome da filha. Não vai ser somente a filha pedindo. É somente isso, basicamente, a mudança. Agora, se entrar com todos os requisitos, ela vai ganhar. É questão isso. Olhou, bateu, preencheu os requisitos, porque o INSS vai, até na hora que o INSS negar, ele tem que dar uma justificativa. Ele não pode simplesmente, neguei porque eu quis. Não existe. Normalmente a gente entra com um processo administrativo, ele vai dar uma negativa, e a gente, normalmente, quando nega, entra para o judicial. Aí no judicial vai olhar outras coisas. Entendeu? Quem recebe o BPC, Luas, não recebe o 13º não, né? Creio que não. Mas aí eu acho que tem que olhar, mas creio que não. Tem que dar uma verificada. Muito bem. Doutora, só para a gente fechar aqui, né? Para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, não precisa que o cidadão tenha contribuído com o INSS, né? Não, exatamente isso. É um benefício de assistência social. Você não precisa ter contribuído para o INSS em nenhum momento. O pessoal confunde muito, por exemplo, que também não necessita de investimento inicial com a aposentadoria rural. A aposentadoria rural é uma coisa, BBC Loas é outra. O BBC Loas, por exemplo, pode ser dado a quem mora em uma cidade, normalmente é muito usado quem mora em uma cidade, quem preenche todos os requisitos. O rural é para quem fez trabalho rural. Por isso que pergunta se quando você trabalhou na cidade, quanto tempo você trabalhou na cidade, se você ficava o tempo todo dentro da fazenda, ou como era a plantação que você plantava. Porque a aposentadoria rural é uma coisa. BBC Loas é outra. BBC Loas é assistência. Você não precisa ter comprovado, mas você tem que estar no estado de vulnerabilidade. Tem que comprovar, né? Tem que comprovar. É porque as pessoas, infelizmente, a gente tem um hábito brasileiro de não guardar comprovante de nada, de não fazer prova de nada, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que isso é necessário. Essa é a realidade. Aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, né, é um estado muito informal. A gente ainda acredita muito na palavra do outro, né? E essas questões, principalmente na justiça, gente, qualquer coisa. Se você comprar vamos dizer, comprou um liquidificador e você não tem como comprovar que você comprou ali, você vai reclamar depois como, né? São essas questões. Acredite no outro, mas faça a prova o máximo que você puder. Então, você tem um filho, um autista, alguma questão assim, um grau de deficiência, de alguma coisa que te impeça de trabalhar, peça os laudos. Toda vez que for no médico, pede um laudo de evolução, documente essa doença, né? Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa tem um quadro que dura por muito tempo, uma doença que é muito tempo, e a gente tem que construir a documentação todinha, de uma vida inteira, em pouco tempo, né? Isso acaba, às vezes, atrasando o processo.
Essa é a doutora Mariana Rosário com a gente aqui nesta terça-feira. Doutora, um abraço e uma boa semana. Um abraço, boa semana. Quem quiser me encontrar pelo Instagram, marianarosario.dv. O WhatsApp está lá, gente. Basta você clicar na bio, tem um link lá diretamente para o WhatsApp. E vejo vocês semana que vem.